Salve, salve pessoal! Aqui quem fala é a Brisa, de volta com vocês para mais um vídeo de Biblioteca do Caminho Celestial. Já agradeço a vocês pelo like e pela inscrição, e sem mais enrolações, bora pro vídeo! E começamos esse capítulo com Shang Bing olhando o resultado que estava prestes a sair. Cao Xiong, com confiança, olhava pensando. Depois disso, farei Liu Yang voltar à minha tutela e Zhang Xuan será expulso da academia. Mais importante, farei Shang Bing Laoshi ficar do meu lado. Com seu apoio da academia, farei minha carreira decolar. Sua confiança em mim certamente está acima de 20 pontos. Com a esfera medidora da vontade no ápice de seu brilho, um holograma do nível da vontade do aluno nos é mostrado, com um 10 como resultado, deixando ele com dúvidas de ter conseguido apenas um 10 de resultado. Pensava ainda sem acreditar que a confiança de Liu Yang era muito baixa, pois havia ensinado por meio mês. Tirando sarro, nosso prota pergunta a Shang Bing se aquele era o tal que ele havia depositado toda a sua confiança, fazendo Shenbiru sorrir, e o professor começava a suar frio. Até mesmo os dois anciãos viam com incerteza, pois era uma pontuação baixa demais. Irritado, o ancião avô olhava para Cao Xiong, pensando: você teve a ousadia de requisitar o teste com essa pontuação humilhante? Esperava que você tivesse cerca de 20 pontos, mas só 10? Você está basicamente se envergonhando. Em cima da plataforma de teste, Cao Xiong vociferava ao prota, contando que não havia problema da pontuação ser 10, que ele ainda teria que o superar. Andando confiante, Zhang Xuan dizia: bem, então só tem que ser acima de 10 pontos, certo? Com o professorzinho descendo a plataforma, ainda almejando a vitória, nosso prota subia dizendo ao aluno que iriam acabar com isso logo e voltar para a classe. Os dois, estendendo suas mãos, tocam a pedra medidora e o brilho resultante da mesma ilumina todo o local. O ancião Shang ficava incrédulo com tal situação, assim como os três professores, pois o resultado estava saindo muito rápido. Com um enorme brilho, sem demorar muito para o teste ser realizado, o resultado aparece, com uma projeção enorme ao alto mostrando o valor de 64. Cao Xiong não acreditava em seus olhos, dizendo que como seria possível ele atingir tal resultado, pois é o mesmo que um filho teria de confiança em seu pai. E Shang Laoshi, cuspindo sangue, pensava: Cao Laoshi, você está me enganando? 10 contra 64? Como você poderia vencer? Admirado, o ancião Mo começava a falar. A pedra de questionamento de vontade mostrou os pontos de confiança no mesmo minuto, e o número disparou para 64. Até mesmo um professor mestre de uma estrela dificilmente pode alcançar uma pontuação tão alta. Shenbiru, com muita admiração, se questionava que nem mesmo os professores estrelas da academia tinham tal mérito. Como Zhang Xuan fez isso? Zhang Xuan, que ainda se encontrava concentrado, chamando a atenção dos anciões, perguntava se havia vencido. Ao passo que Cao Xiong gritava o interrompendo: não, nem pensar. Deve haver algo de errado com a pedra de questionamento da vontade. Senão, tal pontuação não teria aparecido. Não aceito esse resultado. Indo na defesa de seu amigo, Shang Bing dizia que havia sentido no que Cao Laoshi disse, questionando o tamanho da confiança de Liu Yang em Zhang Xuan. Se for verdade, até Lu Xun Laoshi e Wang Laoshi não são pares para ele. E essas palavras deixavam o ancião Mo ponderando. E então, o ancião Mo pensava analisando Liu Yang. O brilho em seus olhos é claro e reluzente, sem nenhuma impureza. É um brilho de adoração sincera, totalmente genuíno. Não pode ser falso. Parece que o estudante confia em Zhang Laoshi de forma implícita, e dizia com firmeza aos dois: a pedra de questionamento de vontade pode explorar até mesmo a parte mais profunda da mente da pessoa e tomar a melhor decisão. Nunca houve problema antes. Ela funciona bem. Acredite ou não, se continuar falando besteira, vou te expulsar. E nosso prota, andando até a frente dos anciões, começava a dizer que já que ele venceu, estava na hora de cumprir o acordo. Cao Laoshi deve ser desqualificado e levar 100 chibatadas do bastão abatedor de imortais. E o ancião Shang tentava amenizar a situação falando: Zhang Laoshi, vamos pegar leve. Você venceu a aposta, não foi? Vamos deixar isso de lado. Não gostando das palavras do ancião, nosso prota responde: deixar de lado? Se eu tivesse perdido, tenho certeza que não diria isso. E o ancião, que claramente estava tentando ir contra o nosso prota, falava para Zhang Xuan: como ousa? Se comporte, você não é nada mais que um professor júnior. Hoje é seu dia de sorte porque a confiança do seu aluno em você aumentou. Isso é tudo. Não há nada do que se vangloriar. Se você é realmente competente, melhore seu cultivo primeiro.
Só ganhar a confiança dos alunos não prova nada. Suando frio, Cao Xiong tentava dar argumentos ao velho Mo. Isso mesmo, Zhang Xuan deve ter feito algum truque para aumentar a confiança de Liu Yang nele. Se me lembro corretamente, o aluno que teve um desvio de Zenqi confiava tanto em Zhang Xuan que estava cego e acabou se arrependendo pelo resto da vida. Olhando, o ancião se perguntava se o aluno de Zhang Xuan teve mesmo um desvio de Zenqi. E Cao Xiong respondia: Sim, ancião Mo, você ainda não sabia disso? Um dos alunos anteriores do Zhang Xuan teve um desvio de Zenqi. Por causa desse assunto, todos os alunos o abandonaram. Vendo que Liu Yang confia tanto nele, suspeito que tenha usado algum método especial para enganá-lo. Caso contrário, como um cara que pontuou 0 na avaliação de qualificação de professores poderia ganhar 60 pontos de confiança em apenas 2 dias? E essas palavras deixavam o ancião Mo pensando sobre. No passado, houve realmente um professor que adotou meios especiais para enganar seu aluno para passar no teste. Zhang Xuan poderia estar fazendo o mesmo? O diretor Shang tentava persuadir seu colega de trabalho, dizendo que um professor deve ganhar a confiança do aluno, principalmente ao transmitir conhecimento e os ensinando a cultivar. Sem conhecimento, o professor está induzindo os alunos ao erro, seria um completo desastre. E o nosso prota dava um argumento certeiro para conseguir dar a punição combinada a Cao Xiong. Não estamos aqui para discutir minha capacidade de ensinar os alunos a cultivar, estamos? Essa é a torre de compreensão da vontade. Trouxe meu estudante aqui para participar do teste de compreensão da vontade, e agora sou o vencedor da aposta. Vocês querem quebrar sua promessa? Ouvindo as palavras do prota, o ancião Shang intervém, pois como poderiam desqualificar um professor competente após uma aposta tola? E quando Shen Biru ia entrar em defesa de nosso prota, era interrompida por Shang Ming Laoshi, com ele dizendo: Shen Laoshi, meu avô está certo. De qualquer forma, Cao Xiong Laoshi é um professor respeitado em nossa academia. Despedi-lo só por causa disso seria uma tempestade no copo d'água. Já perdendo a compostura, ela falava alto com raiva. Você está sendo irracional. Foi como Zhang Xuan disse. Se ele perdesse, você o perdoaria? E Shang Laoshi responde: O que ele pode fazer? Ele não é comparável ao Cao Laoshi. Ele pode cultivar um artista marcial do 2Dan? Ele pode atrair vários estudantes para se juntarem à academia? E com as suas palavras sendo ditas, a porta da torre vai abrindo com um servo chamando o ancião Shang, dizendo que um homem está aqui para vê-lo. Ele disse que é o patriarca Wang Hong da família Wang da cidade de Tianshuan, com o ancião a fundo perguntando: Patriarca Wang Hong? Rapidamente avisa para deixá-la entrar, e se pensava: o patriarca Wang Hong, de uma das 4 famílias principais, veio me visitar do nada. De qualquer forma, sua visita é uma honra. Zhang Xuan, expulsarei você mais tarde. E Shang Bing, tomando a atenção de seu avô, dizia: Avô, o patriarca Wang Hong não está na lista dos 10 grandes mestres em potencial? Porque um homem poderoso como ele veio visitá-lo? E todo confiante com a visita do patriarca, o ancião diz que deveria ser por causa de Wang Tao, deixando seu aluno em dúvida. Eita, que esse aí é o irmão de Wang Ying, a primeira aluna lá do Prota que apareceu lá no início. Então esse patriarca aí provavelmente é aquele cara que estava dando bronca nela, por ter aceitado o Prota como professor. E o ancião Shang continuava a explicar para seu neto. Sim, ele é o filho mais velho do patriarca Wang Hong. Ele está destinado a assumir a família Wang no futuro. Aceitei ele como meu aluno e tive sucesso em treiná-lo até se tornar um artista marcial do 4Dan. Suponho que o patriarca esteja aqui para expressar sua gratidão para comigo. E o nosso prota pergunta se Wang Tao era aluno dele para Shen Biru. E ela diz que sim, e era melhor ele achar uma saída dessa situação. Que continuava dizendo: Aparentemente, o ancião Shang Shen está contra você, e agora a família Wang o apoia. Ele vai gozar de maior poder e influência no futuro. Se você ficar na academia, certamente sofrerá. E nosso prota, desdenhando da situação, com um sorriso no rosto e coçando a cabeça, um pouco sem graça, dizia que iria apenas esperar e ver o desenrolar da situação, deixando Shen Biru perplexa, pois estava tentando ajudar, mas Zhang Xuan não se importa nem um pouco. E entrando na torre, o Sr. Wang, com muito otimismo, chamava o Sr. Shang, ponderando sobre o tempo que os não se viam. Com o Sr. recebendo, dando as boas-vindas ao patriarca, e dizia: Sua visita me deixa honrado. Me diga se houver algo que eu possa fazer por você. Sua visita é uma grande honra. Puxa saco! E já trocando cumprimentos, o Sr. Wang diz: É muito gentil de sua parte. Na verdade, estou aqui para pedir um favor. Com o diretor Shang, o falando para prosseguir. É sobre Wang Ying, minha filha. Você deve saber sobre ela. Dizem que ela tem um professor chamado Zhang Xuan. Me pergunto se você sabe onde posso encontrá-lo. E virando-se para o nosso prota,
O ancião fala que é uma enorme coincidência, pois Zhang Xuan estava bem ali ao lado. E os dois figurantes, que não encontraram seus lugares ainda, começavam a pensar que finalmente a má sorte caiu sobre o nosso prota. Afinal, estamos falando da filha do patriarca, e ele não é conhecido por seguir as regras. E tendo a sua atenção chamada, o prota vira-se para o pai de Wang Ying. Chegando próximo ao nosso prota, com seriedade no rosto, deixava até mesmo o ancião Shang ao fundo apreensivo. E quando o ancião, estendendo a sua mão, querendo dizer algo, o patriarca com um rápido movimento se ajoelha diante de nosso prota, dizendo: Zhang Xuan Laoshi, é um prazer conhecê-lo. Todo eufórico, deixando o nosso prota e Shenbiru espantados com sua atitude. O diretor Shang, com cara de bobo frente a todos, se perguntava se ele não estaria ali para punir Zhang Xuan. E os professores sobre sua tela, também atônitos com o ocorrido, compartilhavam do mesmo pensamento. Educado, nosso prota começa a ajudar o patriarca a se levantar, dizendo: Sr. Wang, por favor, levante-se. Por que está fazendo isso? Com brilhantismo, o Sr. Wang responde: Você curou as pernas da minha filha e transmitiu um conhecimento profundo para ela. É claro que eu tinha que vir e agradecer pessoalmente. Vendo do que se tratava, nosso prota apenas diz que era seu dever, pois ela é a sua aluna. Gostando das palavras do nosso prota, o ancião Mo começava a vê-lo com bons olhos, e que, sem dúvidas, a confiança de Liu Yang atribuída a ele é por causa de seu grande espírito. E o ancião Mo fala com o patriarca: Sr. Wang, você não precisa vir pessoalmente, mesmo que Zhang Xuan seja o professor da senhorita Wang Ying. Chamando a atenção do patriarca ao fundo. E ele diz: Ancião Mo, você é verdadeiramente sábio. Tenho outra coisa para fazer aqui. Quero pedir um favor ao ancião Shang Shen. Todo modesto, o ancião Shang Shen começa a dizer: Apenas diga, se houver algo que eu possa fazer por você, certamente darei o meu melhor. E o patriarca responde: Bem, meu filho tem estudado na sua classe esses dias. Nunca estive aqui pessoalmente para agradecê-lo pelo seu trabalho duro. Por favor, aceite isso como um pequeno presente. Deixando o ancião envergonhado com tal lisonjeio, pois era o seu trabalho ensinar os alunos a cultivar, e não poderia aceitar o presente. Pensava sobre o que o patriarca estava pensando, pois o ancião Mo estava ali. Como poderia receber um presente frente a ele? O interrompendo de seus devaneios, o patriarca Wang diz: Sua moralidade me impressiona. Na verdade, vim aqui hoje para discutir algo com você. Algo ruim tem acontecido com o cultivo do meu filho esses dias. Suas lições são incompatíveis com ele agora. Então, você poderia deixá-lo sair de sua classe? Espantado com tal ocorrido, ele perguntava: Sair da minha classe? E pensava sem graça com a situação, pois Wang Tao estava se saindo muito bem. Por que iria sair? Continuando, o Sr. Wang fala: Sim, espero que você concorde, ancião Shang. Com o ancião Shang ainda pensando sem graça pelo momento importuno de se falar tais assuntos. E dizia a ele que, como seu filho mudou de ideia, é claro que concorda. Já pingando seu sangue sobre a jade de registro de aluno, reflete que a saída de um aluno significa que seu professor não tem habilidades de ensino suficientes. É como um tapa no rosto. Eu fui tolo em pensar que ele veio me implorar por algo. Acabou que era seu filho que queria sair da minha classe. Droga, assim que a notícia se espalhar, perderei meu emprego como diretor do escritório de assuntos acadêmicos. E entrega a jade ao Sr. Wang, falando que o filho dele já estava fora da sala dele. Com o patriarca agradecendo, o ancião Shang continuava a falar: Não foi nada. Professores e alunos são livres para escolher. É compreensível que um aluno saia da minha classe se realmente não se encaixa. Mas posso perguntar qual professor Wang Tao prefere? E o patriarca diz que já se decidiu por ele. Virando para nosso prota com brilho nos olhos e a jade em suas mãos, falava: Zhang Laoshi, me pergunto se meu filho Wang Tao é elegível para ser seu aluno. Deixando todos na torre estarrecidos após escutarem aquilo que o patriarca proferiu. Pequena asterística aqui nessa parte aqui, porque já estava na hora já desse figurante tomar o que estava merecendo, né? Que, já faz, desde o começo da obra, cara, já faz 40 capítulos que esse cara tá enchendo o saco, mano. E já tava na hora deles cair do cavalinho deles de ouro. E o diretor Shang cuspia sangue, ponderando que: Sr. Wang Hong, você só pode estar brincando. Seu filho saiu da minha classe só para ser aluno do professor que tirou 0 na avaliação de qualificação de professores? E os dois, que se opunham ao nosso prota, não ficavam para trás, se perguntando sobre o que jossa era esta situação. Achando que o patriarca estava ficando maluco, se perguntando por que sairia da classe do ancião para a classe de um inútil. E começando a falar, Zhang Xuan toma uma decisão que deixa todos atordoados. Se desculpa falando com o patriarca
e apenas diz que não pode aceitá-lo, deixando todos os figurantes que iam contra ele caindo no chão e até o Ancião Moco deu uma pendidinha ali pro lado, né? Bom, e beleza, é isso, guys. Mais um episódio terminado aí de Biblioteca do Caminho Celestial. Estamos chegando ao fim aí desse episódio e já começamos a perceber, né, o potencial que o nosso prota consegue, né? Eu peço desculpas já a todos vocês aí pelos episódios estarem um pouco mais curtos, né, do que eu estava fazendo, mas a semana anda muito atarefada. Tem muita coisa pra fazer, acaba que, tipo, pra não deixar o canal aí sem vídeo, que agora eu tô no começo, tô dando aquela lutinha que tem em todo início de canal, né, então, pra não deixar vazio, eu tô mantendo aí, fazendo uns vídeos pelo menos 15 minutos aí por dia pra deixando conteúdo aí pra vocês, beleza? Se vocês gostaram, deixa o like aí embaixo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e dá uma comentada pra dar uma engajada no vídeo, beleza? Sem mais enrolações, falou, tchau, tchau!